Olá, nono ano! Bem, nós continuamos com as nossas aulas de revisão e hoje a aula é de redação. Na apostila 3, o módulo 27, argumentos favoráveis e argumentos contrários. Vem comigo! Então, pessoal, o que nós vamos falar sobre argumentos favoráveis e argumentos contrários? Nós vamos falar basicamente do texto argumentativo. E o que é necessário para que eu escreva um texto argumentativo eficiente? Três coisas são necessárias. A primeira é você se certificar do tema que está em debate. Você ter plena consciência do que e saber do que se trata, qual que é o tema que está sendo debatido. A segunda coisa é você se posicionar em relação a esse tema. É você dizer se você é a favor ou se você é contra, ok? A terceira coisa é você justificar a sua posição. É você justificar o porquê você é a favor ou o porquê você é contra com argumentos, ok? Bom, para convencer alguém a concordar com as nossas ideias ou agir de acordo com o que consideramos melhor, sempre requer o quê? Requer bons argumentos. E seguindo aquela apostila de vocês, tem uma historinha das raposas. E tem uma que está fazendo como se fosse um texto argumentativo apresentando para as demais quais são os argumentos, as estratégias que ela considera, né, necessárias para o quê? Para que as raposas consigam ultrapassar a cerca e pegar o quê? As ovelhinhas, né? Então ela está fazendo toda uma explanação, né? Enquanto as ovelhas também. Tem uma ovelha que falando, tentando explanar que colocando uma placa proibido, né? Ovelha tal, as raposas não irão lá. Então, para a gente obter a adesão, né, das pessoas, é muito difícil, principalmente das pessoas que não têm a mesma opinião que nós, que estão discordando. Então, é muito mais trabalhoso, né, fazer esse tipo de texto, né, para quem não concorda e convencer toda essa plateia, todo esse público. Ok? Até aqui? Então, vamos continuar. Você pode utilizar duas estratégias para esse processo de convencer alguém. E essas estratégias são chamadas de contra-argumentação. Uma delas é assim: você reconhece a validade dos argumentos do opositor. Então, você diz assim, nossa, os argumentos do meu opositor, eles realmente são válidos, né? E aí você apresenta outros, os seus, só que muito mais consistentes, mais fortes do que o dele, tá? E a segunda estratégia que você pode utilizar para convencer é contestar a validade dos argumentos da outra pessoa. Então, o que é basicamente contra-argumentar alguém? Então, não é apenas você chegar e falar assim, não, não concordo, né? Você tem que pegar os argumentos já apresentados, conhecer muito bem o tema, né? Que aí você tem que conseguir prever os argumentos do seu opositor para poder fazer o quê? Neutralizar, deixar a pessoa sem ação, refutar aqueles argumentos antes mesmo que eles sejam apresentados. É como se você entrasse na mente da outra pessoa para adivinhar. Ah, eu vou apresentar isso, mas o que ele pode falar contra-argumentando a esse tema? Então, esses são os contra-argumentos, as duas estratégias que eu apresentei para vocês. Tudo que nós falamos até agora de argumentação, de contra-argumentação, nós poderemos verificar nas atividades a seguir. Nós vamos analisar e exercitar essas possibilidades. Então, na atividade oral e de leitura, nós temos o artigo a seguir, cujo autor é o médico escritor Drauzio Varela, aborda um assunto polêmico, que é a pena de morte. Observe como o autor construiu o texto, identificando o conteúdo e cada um de seus parágrafos. Você verá que o articulista ele utiliza a estratégia de contra-argumentar
inicialmente, ele reconhece argumentos favoráveis à pena de morte, para em seguida revelar porque eles não são válidos como aparentam ser. Vamos lá? Então, na página 31, vamos à leitura do texto Pena de Morte. Tenho certeza de que se houvesse um plebiscito, a pena de morte seria implantada também no Brasil. Para a maioria dos eleitores, bandido que tira a vida de um ser humano merece o mesmo destino da vítima, sem qualquer comiseração. Os mais radicais incluem nessa categoria os traficantes e os que assaltam a mão armada. A lei do olho por olho é a saída mágica que a população encontra para acabar com a violência que nos assusta nas ruas e nos aprisiona dentro de casa. É justo manter a sociedade refém de uma minoria? Para que os cidadãos ordeiros possam viver em paz, não seria mais fácil eliminar fisicamente esses poucos que nos infernizam? A morte deles não serviria de exemplo para os que estão em início de carreira? Acontecem nas cadeias condições extrajudiciais em que o direito de defesa sequer entra em cogitação. De fato, há situações em que a pena de morte tem grande poder intimidatório. É o caso da execução de desertores em tempo de guerra, do linchamento em pequenas comunidades ou assassinatos brutais. Nos 3 casos citados, há um denominador comum: o curto intervalo de tempo existente entre a prática do ato ilícito e a execução da sentença. O desertor enfrenta o pelotão de fuzilamento assim que é localizado. O estuprador que mata a criança na cidadezinha é linchado na hora. E o presidiário acusado de delatar um plano de fuga morre no mesmo dia. Para que a pena de morte tenha caráter educativo, há que ser aplicada de imediato. Quanto mais tempo decorrer entre o crime cometido e a punição do criminoso, menos didática e exemplar ela será. A urgência para levar a cabo a execução sumária, por sua vez, tem um efeito colateral e é obrigatório fechar os olhos para injustiças eventuais, o que nesses casos significa matar homens e mulheres inocentes. Os que ainda a defendem argumentam que bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa. É esse direito amplo o ponto crucial da questão. Para assegurar-lhes aos réus que não serão sentenciados injustamente, é necessário dispor de tempo, testemunhas, acariações, advogados de defesa, promotores e juízes, para não falar nos custos financeiros. Veja o caso dos norte-americanos em que o condenado aguarda anos e anos nos famigerados corredores da morte, até que um dia venham buscá-lo para a cerimônia fúnebre. Um castigo administrado 10, 15 anos depois de um crime do qual ninguém mais se recorda tem impacto zero na redução da criminalidade, como demonstram inúmeros estudos. Nos estados americanos que aboliram a pena capital, os índices de criminalidade não aumentaram, naqueles que ainda a mantêm. Eles não são mais baixos. Agora, analisemos o caso do Brasil. Com um judiciário desigual e moroso como o nosso, quanto tempo levaria para que todos os prazos e recursos processuais fossem esgotados? Num país com enorme dificuldade para prenderem os que assaltam os cofres públicos, seria fácil condenar à morte uma pessoa influente, por mais hediondo que fosse o crime? O assaltante da periferia que praticasse um latrocínio teria acesso a advogados com o mesmo preparo técnico que o do assassino impiedoso bem-nascido? Não é preciso ser catedrático de direito penal para imaginar que o desenlace fatal levaria muitos anos para ocorrer. Escapariam deles que tivessem dinheiro para contratar bons criminalistas, capazes de engendrar
manobras jurídicas que tornariam os processos intermináveis. Os rigores da lei cairiam exclusivamente sobre os mais pobres. Não era dessa forma no passado e não é assim até hoje? Quem tem dinheiro, por acaso, chega a cumprir em regime fechado o número de anos a que foi condenado? Em 23 anos frequentando cadeias, eu nunca vi isso. Bom, para quem não lembra quem é Drauzio Varela, ele é um médico oncologista e ele vai até as cadeias, como ele fez um trabalho no Carandiru, atender os detentos com AIDS. Hoje ele faz um trabalho voluntário nas cadeias femininas. Agora vamos às questões. O título revela apenas o tema do texto, sem explicar o posicionamento do autor. Como este inicia o texto? Como o autor inicia o texto? Bom, sim, ele inicia o título, temos apenas o tema que será abordado no título, a pena de morte. E o texto se inicia nos questionando se há ou não motivos para que exista a pena de morte no Brasil. Então, pessoal, realizando a questão 1, nós já temos o tema que é abordado nesse texto, que é a pena de morte, que já vem implícita ali no título, né? E aí vocês vão ver agora no decorrer das questões o quê? Que o médico Drauzio Varela, ele articula no texto ideias opostas o tempo todo. Para quê? Para que você reflita sobre esse tema, a pena de morte. As suas estratégias, elas estão embasadas em argumentos a favor e argumentos contra, que ele vai apresentando em relação à pena de morte. Agora preste atenção, só quem domina muito o tema, né, aquele assunto, consegue perceber tanto quais são as implicações positivas quanto as negativas daquele tema. E ele se antecipa aos opositores, que pudessem utilizar estes argumentos para contestar o seu posicionamento, ao que ele vai se posicionar. Em um parágrafo, ele mostra motivos para você ser a favor. E no outro, ele mostra para você ser contra. Até te levar ao posicionamento dele e te convencer do que ele quer. Ok? Então, na questão 2A, leia sobre a pergunta retórica e responda qual teria sido a intenção do autor ao inserir várias delas no segundo parágrafo. Então, a intenção dele, pessoal, é estimular a reflexão do indivíduo sobre o assunto pena de morte. Então, essa é a intenção dele de fazer essa pergunta retórica. A B. E qual é a relação desse parágrafo com os seguintes, o terceiro e o quarto? Então, ele faz a pergunta e no terceiro e no quarto, ele acrescenta fatos como execuções e lixamentos para que você continue a reflexão se a pena de morte seria ou não uma solução para diminuir a criminalidade, etc. Tá? Questão 3. O que é exposto nos parágrafos 5 e 6? Bom, ele levanta a questão do tempo de execução de um criminoso, fazendo com que você reflita sobre a questão de esse tempo de se ele você acabaria fazendo com que pessoas inocentes fossem executadas ou fossem julgadas. Então, fazendo com que você reflita sobre a questão de execução de pessoas inocentes, homens e mulheres até. Questão 4. No parágrafo 7, o autor expõe o argumento que seus opositores usariam para derrubar sua própria tese anterior. Então ele diz, bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa. E o que encontramos no parágrafo 8? Então no 7 ele mostra uma solução para o réu, que é ter a chance de provar que não deve ser condenado. Então é esse amplo poder de defesa. E no 8º ele mostra que essa chance vai exigir tempo, custos e etc. Questão 5. Nos parágrafos 9 e 10, o autor continua a argumentar.
dessa vez com exemplos. Que tese eles justificam? Então, no 9º, ele fala sobre o caso dos norte-americanos condenados à cadeira elétrica. E no 10, ele opõe o parágrafo anterior, o 9º, e diz que nesses países, mesmo tendo a pena de morte, os números de criminalidade não são baixos. Aí 6A. Nos parágrafos 11 e 12, o autor recorre novamente à pergunta. Que perguntas mentais o leitor dá ou daria que respostas? Que o leitor daria para essas perguntas. Então, na 11, nós responderíamos que no Brasil tudo é muito lento. E na 12ª, quem é pobre não tem direito para contratar um bom advogado. 6B. No parágrafo 13, o autor responde às questões expostas nos parágrafos anteriores. Por que ele teria feito essa opção se anteriormente a opção foi por deixar que o próprio leitor respondesse? Bem, porque ele já fez você refletir sobre tudo até ali, né? Agora ele pode ir para aquela segunda etapa que eu expliquei para vocês, que são 3 etapas. A primeira é descobrir qual que é o tema e a segunda, né, é se posicionar em relação a esse tema. Então, ele se posiciona em relação ao tema que foi discutido até aqui. E a sua posição agora é: por mais que os argumentos favoráveis a tal penalidade possam ser considerados, eles são fracos diante da consistência, da força e da evidência dos argumentos contrários. Questão 7. O parágrafo 14 apresenta a conclusão do texto. Que tese o autor retoma e que ideia dos opositores ele rechaça novamente. Então, ele retoma a tese da pena de morte, a imposição da lei somente para os pobres e contesta que quem tem dinheiro não fica nem preso na cadeia. Na verdade, quem tem dinheiro, ele diz que cumpre pena em liberdade. Última questão, 8ª. Sabemos que uma das características da dissertação é a impessoalidade e que exemplos e vivências muito pessoais nem sempre se revelam argumentos consistentes. Nesse texto, porém, Varela conclui assim: em 23 anos frequentando cadeias, nunca vi. Porque nesse caso, a experiência particular do emissor não diminui a força do argumento. Por que, pessoal, não diminui? Porque ele apresentou todos os tipos de argumentos, né? A favor e contra, mostrando que por mais que a pessoa seja a favor, os argumentos contra fazem com que ficamos com a certeza de que a pena de morte não cabe para um país como o Brasil. E ele não levou para o lado experiência médico só, né? Ele levou para a experiência que ele viu dentro das cadeias, do regime que tem lá dentro, né? E não pelo lado que ele é especialista, ok? E sim como um cidadão brasileiro. Bom, agora é com vocês, pessoal. Atividade. Nas aulas de leitura, você leu sobre o uso da internet para pesquisas escolares. E em nossa última tarefa de casa, leu que muitas pessoas copiam textos da internet, em vez de produzirem os próprios textos. Então, vocês vão escrever um texto destinado principalmente a estudantes, que usualmente eles copiam textos encontrados, em lugar de realizar a verdadeira pesquisa, como os jovens citados no texto 1 e 2, respectivamente. E seu desafio será persuadi-los a abandonar tal prática. Ao escrever, apresente no mínimo um argumento contrário à sua opinião. Então, você vai defender se você é a favor ou contra, mas coloque um argumento contra o que você está falando, né? Aceitando ou contestando a sua validade, lá no texto. O planejamento do texto. A partir das leituras realizadas da tarefa 1 e de suas próprias reflexões sobre o assunto, anote argumentos dos que defendem a opinião oposta à sua tese e argumentos dos que justificam a sua tese. Selecione os argumentos que utilizará os favoráveis e os contrários à sua tese.
Todo esse planejamento de texto, pessoal, é para ajudá-los a confeccionar esse texto, essa dissertação, tá? Então, na produção do texto também, ao escrever, recorra a palavras e expressões abaixo para explicitar as relações lógicas entre as orações, períodos e parágrafos, ou seja, para dar coesão a seu texto, para produzir as ideias de causa. Se você quiser falar da ideia de causa, explicação, o motivo, então você vai usar o pois, o porquê. Consequência, portanto, então, por isso. Oposição, mas, porém, entretanto. Comparação, do mesmo modo, igualmente. Ideia de adição, e depois, além disso, também. Ideia de conclusão, portanto, assim, enfim, em resumo, concluindo. Para exemplificar, você pode colocar, por exemplo, ou seja, isto é, para reafirmar, em outras palavras, em resumo, fazer uma ligação temporal, assim que, em seguida, uma ligação espacial, de espaço, né? Ao lado, sobre, sob, à esquerda. E quando terminar tudo, a primeira versão do seu texto, você pode atribuir um título. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então na nossa aula de revisão de correção de exercícios. Um grande abraço carinhoso e até!